E muitas vezes esse terceiro nível você consegue ir sozinho, você precisa de outras pessoas para ir junto com você, vai depender de cada um. Principalmente vai depender do propósito que cada um tem. Então tem propósitos que são individuais, tem propósitos que são casais, tem propósitos que é com a família, tem propósitos que você vai precisar ir com outras pessoas. Então cada um tem uma fase na vida, cada um precisa de algo. Eu ouvi algo essa semana, eu li algo essa semana que eu achei assim fantástico. Abraão tinha a promessa. Abraão tinha a promessa. O que Deus falou para Abraão? Deus disse para Abraão que ele iria ser pai de uma multidão. A promessa era para Abraão. Só que quem foi que gerou a promessa de Abraão? Quem gerou a promessa de Abraão foi a Sara. Porque Abraão tinha a promessa, mas a Sara tinha o ventre. Quem tinha o ventre para levar a promessa de Abraão era a Sara. Quem tinha o ventre para levar a promessa de Abraão era a Sara. José foi proclamado governador do Egito. Ele tinha uma promessa. Só que as nações, as tribos, partiram a partir do ventre da esposa dele. Então foi a esposa dele quem gerou a promessa de José. Quem deu continuidade à descendência de José. Foi a esposa dele. Ela precisou carregar no ventre dela a promessa de José. José liderou e aquela descendência partiu a partir dela. Isaac tinha a promessa, mas foi Rebeca quem levou no ventre a promessa de Isaac. Foi ela quem deu continuidade. Foi a partir do ventre de Rebeca que nasceu Jacó. E aí que deu origem a tudo. Então muitas vezes a gente está brigando com Deus, a gente está brigando com o universo, porque a gente quer viver algo grandioso, mas a gente não quer permitir que quem vá carregar a nossa promessa esteja junto com a gente. E eu não estou falando só de uma esposa para carregar no ventre a sua promessa. Não estou dizendo isso. Mas você não está permitindo que outras pessoas que são necessárias se aproximarem da sua vida para te ajudar a gerar a promessa se aproximem. Muitas vezes, a promessa requer uma outra pessoa. Muitas vezes, a promessa requer que você permita que outras pessoas estejam junto com você. Porque às vezes, Deus cria situações porque Ele sabe que precisa que aquelas situações aconteçam. Então muitas vezes a gente passa a vida brigando sem permitir que aquilo aconteça. E a partir do momento em que você se permite ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo, o que acontece? Você passa para o terceiro nível, que é você ganha maturidade espiritual. Você passa a não ser mais uma vela e se torna uma fogueira. Uma fogueira, ela é capaz de incendiar ela e tudo à volta dela. Basta uma fagulha de uma fogueira para incendiar tudo à volta. Então, às vezes a gente quer deixar um legado, às vezes a gente quer fazer algo pelo mundo, a gente quer fazer algo grandioso para a nossa família, a gente fica assim planejando as coisas acontecerem para ajudar. Ontem, enquanto eu ia da minha cidade para uma cidade vizinha aqui, eu vi algumas mulheres conversando dentro do carro. Estava no carro com mais 3 mulheres. E aí essas 3 mulheres estavam conversando e eu achei muito interessante o papo delas. Uma delas disse assim: o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Para uma eu vou dar uma escola, para outra eu vou dar um restaurante, para outra, ela brincou, para minha mãe eu vou botar no asilo, para outra irmã eu vou comprar uma casa. Então para cada uma das pessoas ela faria alguma coisa. Então o que ela esperava da vida? Ela esperava que para ajudar as pessoas ela teria que ficar rica. Então ela sonhava em ficar rica para fazer as coisas. Então o que ela pensava? Sendo rica, o meu legado é ajudar a minha família. Porque aí um dia, quando eu partir dessa para outra, as pessoas vão lembrar: olha, fulana foi tão boa para mim, fulana fez isso, isso e isso para mim. Fulana me deu isso, 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 aquilo. Esse é o legado que a gente quer. Partir dessa vida sabendo que você fez algo bom pela sua família.
você fez algo bom pelas pessoas. Então é a partir disso que a gente faz. Só que quando você entende que o seu propósito independe de dinheiro, os recursos virão, os recursos que forem necessários para você viver o seu propósito virão, mas eles não são necessários inicialmente. É necessário que inicialmente você entenda isso. Você entenda que você tem que ser uma fogueira para contaminar outras pessoas. Você tem que ser uma fogueira para alimentar outras pessoas, para aquecer outras pessoas que estão frias. Frias na fé, frias no amor, frias no espiritual, já não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em nada. Estão passando por tantas dificuldades que começam a achar que para elas não existe saída. E aí, se você não se tornar essa fogueira, você não vai conseguir. Aí a minha família é tão fria, sabe? As pessoas da minha família, elas só vivem brigando, discutindo, sabe? Nossa, não tem paz na minha casa. Seja a fogueira. Esquente a sua família. Pare de ser vela só. Pare de ser fósforo só. Pare de olhar o mundo só pelos seus olhos. De achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Faça a diferença. Ah, mas eu não consigo sozinha. Se conecte com outras pessoas. Peça a Deus para que você encontre quem vai gerar a promessa junto com você. Peça a Deus para que você encontre quem vai gerar a promessa junto com você. Quando eu pedi para Deus, quando eu disse, eu vivo a sua promessa, mas eu não aceito vivê-la sozinha. A tradução é, Jesus, eu preciso de alguém que gere essa promessa junto comigo. Se eu for ser o ventre, que essa pessoa seja a cabeça, seja o líder, seja ou vice-versa. Se essa pessoa é quem vai gerar a promessa, que eu seja a pessoa que vai auxiliar nesse processo. Porque pode acontecer de quem gere a promessa seja o meu parceiro. Pode ser que ele vai ser a pessoa que vai carregar a promessa. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Então é importante a gente entender que se você não está conseguindo viver o propósito, se você acha que você pode mais e não consegue, peça para Deus. Clame a Ele dia e noite e diga, Senhor, eu estou pronta, eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim. Porque todos nós viemos com um propósito. Seja um propósito que vai impactar a sua família, seja um propósito que vai impactar o seu bairro, a sua cidade, o seu país ou o mundo. Mas todos nós viemos com um propósito. Seja um propósito que vai impactar a sua igreja, que vai impactar qualquer outra coisa. Mas todos nós viemos com um propósito. Alguns já estão vivendo esse propósito. Outros estão vivendo pela metade do propósito, porque ainda não entenderam tudo, ainda não permitiram tudo. Outros não estão vivendo. Estão vivendo frustrados, tristes, sabendo que falta alguma coisa, sentindo que falta alguma coisa, mas não conseguem. Mas a partir do momento que você chega para Deus e fala, Deus, ok, eu não sei exatamente o que o Senhor tem planejado para mim. Eu não faço ideia do que o Senhor tem planejado para mim. Mas o que eu quero dizer para o Senhor é, eu estou pronta para viver, pronto para viver o seu propósito. Se para viver esse propósito é necessário que eu me una a uma ou mais pessoas, eu peço que o Senhor gerencie, que o Senhor direcione para mim. Eu estou disposto a isso. Mas o que eu quero é que se esse propósito precisa de mais alguém para ser gerado, me mostre quem é essa pessoa, me traga ou me leve até essa pessoa para que esse propósito seja gerado. E aí, permita que Deus te conduza para a pessoa ou as pessoas certas que vão te ajudar a gerar esse propósito. Quando você entender isso, você vai viver o sobrenatural. Porque eu vejo hoje o sobrenatural de Deus todos os dias na minha vida. E todos os dias eu fico assim perplexa e feliz de ver o cuidado de Deus. De ver como Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Ele está fazendo tudo.
Então ele fez eu me unir a alguém que vai me ajudar a gerar o propósito dele. Ele me uniu a essa pessoa. Ele me uniu a outras pessoas que também farão parte desse processo. Então, ele fez com que a minha família entendesse, ele fez com que a família dele entendesse, ele fez com que as nossas famílias nos apoiassem nesse propósito, nesse projeto. E ele está amadurecendo aos dois. Os dois eram duas velas que estão se tornando uma grande chama, estão se tornando uma grande fogueira que vai impactar a vida de muitas outras pessoas. Então, dia e noite, a gente tem descoberto as nossas falhas juntos e corrigido. Então, um tem ajudado o outro a corrigir as falhas, a corrigir aquilo que não agrada a Deus. Um tem ajudado o outro a cada dia mais se tornar mais próximo de Deus, para que na hora que for o momento certo de Deus transformar as nossas pequenas velas em grandes fogueiras, que seja uma fogueira tão grande que possa mudar a vida de muitas outras pessoas. Então se permita viver isso, se permita criar essa conexão com Deus, se permita viver isso algo grandioso. Entregue a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Peça para Ele te mostrar como e quem são as pessoas que vão te ajudar a gerar o propósito na sua vida. Às vezes seu propósito está ligado ao seu trabalho. O seu trabalho pode mudar a vida de outras pessoas. Às vezes seu propósito está ligado a um sonho que você tem, a algo que você gosta de fazer. Às vezes a gente fica esperando que seja algo grandioso, algo gigantesco. Nossa, vou ser presidente do Brasil para fazer a diferença. Não. Muitas vezes você é um líder da sua comunidade, da sua igreja, da sua família, que vai fazer a diferença, que vai ajudar outras pessoas a mudarem de vida. Então pense isso e se permita.